Paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Louvado seja Deus, que nos trouxe nessa noite calorosa, mas o Espírito Santo de Deus, Ele conduz as nossas vidas, né? Está noite bem calorosa, muito calor, mas nós louvamos ao Senhor assim mesmo, né, André? Com calor, na chuva. Bom é estar na presença de Deus, louvando o nome dEle. Alguns estão louvando a Deus no frio, né? No norte da Europa ali, leste europeu, muito frio. E o pessoal continua louvando a Deus, né? E é no calor, é no frio. Quem ama e glorifica a Deus, não importa o tempo, né? Importa que nós estamos para louvar a Deus. Você que está com a Bíblia, eu acho que vai passar aqui no telão também as mensagens bíblicas. Gênesis capítulo 7, versículo número 5. Gênesis capítulo 7, versículo 5. Glória a Deus. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. O título dessa mensagem nessa noite, meus queridos irmãos, é Obedecer a Deus. A palavra obedecer quer dizer submeter-se à vontade de Deus e executá-las. Aí eu pergunto para a amada igreja, nós temos de fato obedecido a Deus? E é obedecer ao Senhor em todas as nossas vidas, em toda área da nossa vida. Aqui nós vemos a história, logo lá em Gênesis, de Noé, uma história conhecida. E em Gênesis capítulo 6, diz que a terra estava já corrompida. Hoje também a terra não está corrompida? Está ruim. Em todas as áreas, as repartições, nós vimos que está corrompido. O pecado é muito grande. Mas Deus viu graça na vida de Noé. E que Deus também possa ver graça nas nossas vidas. E Ele manda Noé construir uma arca, é bem conhecido esse texto, mas é de grande valia para nós aprimorarmos e obedecer mais a Deus. E nós vamos ver no decorrer da mensagem que temos que obedecer a Deus em tudo. E vai para a família toda, vai ser grande bênção a mensagem, eu tenho certeza. E Noé então começa a construir a arca. E o interessante é que é por fé mesmo, obedecer. Porque não havia ainda chovido na face da terra. Não tinha. E Deus anuncia que vai haver um dilúvio. E aí, meus queridos irmãos, Noé, ele obedece, pega junto a família e começa a construir a arca. Trabalharem. Estão trabalhando. E o povo zombando. A Bíblia diz que o povo estava na carnalidade, bebedices, adultérios, coisas ilícitas que não agradavam a Deus. Mas Noé e sua família quis agradar a Deus e obedeceram ao Senhor. E depois de tudo, sabemos o final da história. Aquelas pessoas que zombaram de Noé, Noé, você está louco? Vem para cá também, vem para a festa. Noé rejeitou a tudo e a todos e obedeceu ao Senhor Deus. Nós temos que obedecer ao nosso Deus, meus irmãos. Deus requer de nós santidade. E nós fomos separados.
deste mundo. Nós temos que andar contramão ao mundo, obedecendo a Deus e renegando as coisas deste mundo, os prazeres carnais, o pecado, e viver uma vida obediente a Deus. É submeter-se à vontade de Deus. É fácil? Não é fácil. É difícil, porque o pecado todos os dias bate à nossa porta. Mas em nome de Jesus Cristo, nós vamos obedecer a Deus, nós vamos renunciar ao pecado e vamos sair vitoriosos para honrar e louvar o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Porque, meus irmãos, nós não vivemos dias diferentes dos dias lá de Noé. O pecado, ele se faz presente. Mas aqui há ensinamento na Bíblia Sagrada que nós temos que ser obedientes e ouvir a voz de Deus. E nós vemos, em todo o decorrer da Bíblia Sagrada, que quando o povo de Deus, ele está com Deus, ele está obedecendo às ordenanças do Senhor, tudo está indo muito bem. Quando o povo é reprovado pelo Senhor, pela desobediência que gera o pecado, o povo caía. Louvado seja Deus nos céus e na terra. Como tem sido a nossa obediência para com o nosso Deus? Aqui vai esta primeira lição, obedecer a Deus, que é o tema central da igreja. É o tema central da mensagem desta noite. Porém, nós temos que obedecer ao Senhor em primeiro lugar. Mas também nós temos que obedecer os nossos líderes, nossos pastores. Quer ver que bonito? Vamos fazer um passeio pela Bíblia? Você gosta de estudar a Bíblia? Vamos lá. Abra a tua Bíblia agora lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Hebreus 13, 17. Os irmãos acharam? Amém? Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, com quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Aqui o texto diz, vós guias, mas são os nossos pastores. Temos obedecido os nossos líderes espirituais? É bênção para as nossas vidas. Infelizmente, eu conheço alguns casos de algumas pessoas que se rebelaram contra os líderes espirituais. Infelizmente, essas pessoas não prosperaram, não progrediram. Sabe, meus irmãos, nós temos que honrar o nosso pastor, o líder espiritual que está ali orando por você. Muitas vezes nós estamos dormindo, ele está ali orando por você. Você está enfermo, ele vai te visitar, ele vai orar por você, ele te ensina, ele te dá um aconselhamento pastoral. Nós temos que honrar os nossos pastores, os nossos líderes, para que tudo vá bem na nossa vida. Olha que bonito. Volta um pouquinho para Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 2. Vamos aprendendo da Bíblia. Obedecer a Deus, em primeiro lugar, obedecer os nossos líderes espirituais. Vamos aprendendo. Submissão de obediência. Aleluia. Romanos, capítulo 13, 1 e 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por eles instituídas, de modo que aqueles que se opõem à autoridade
resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Olha como nós temos que ser obedientes em todas as partes das nossas vidas. Claro, primeiramente com Deus, com os nossos líderes espirituais. Agora aqui, eles estão falando do governo, dos nossos superiores, a parte de autoridade governamental. Nós temos que obedecer, mas vemos que a parte política mundial ela não é boa. Nós temos que ser servos do Senhor. Porém, obediência aos nossos líderes, nessa autoridade superior aqui governamental, não quer dizer que nós vamos ser coniventes com o pecado, não, meus irmãos. A autoridade dele, como nosso governador ou presidente, amém, senador. Agora, se ele é uma pessoa que vive de totalmente errado, é ele Deus. As coisas erradas nós vamos praticar. Retém o bem e aparta-te do mal. O que a gente não pode nunca, de maneira nenhuma, é aqui, resistir, fazer com que a gente venha se rebelar contra essas pessoas. Não, Deus não quer isso. Deus quer que nós sejamos servos, obedientes, conhecedores da palavra de Deus, porém, não coniventes com o pecado. Não conivente com o pecado. Temos que obedecer às nossas autoridades, o nosso governo, o nosso presidente, e orar por eles. Não é fácil também presidir um país ou governar um estado, não. Temos que orar para o nosso presidente, para o nosso governador, para que Deus venha mudar a situação, e que Deus venha levantar vidas ali, para que venha orar, para que venha fazer a diferença ali, naquela parte política. Conhecendo da Bíblia Sagrada, abra a tua Bíblia em Efésios capítulo 6. Aos Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 4. Primeiramente, então, nós obedecemos a Deus, obedecemos os nossos pastores, os nossos líderes espirituais, os nossos governantes, e agora, olha só que bonito. Efésios capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Olha que coisa linda é a palavra de Deus. Quem é filho aqui? Ainda é filho? Pai? Alex? Pai. A Bíblia, ela é maravilhosa, ela é para todos nós. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra, olha que bonito, teu pai e a tua mãe, que é primeiro mandamento com promessa. Você tem obedecido o teu pai biológico, a tua mamãe? Pais, você tem dado amor aos seus filhos? A Bíblia diz que a gente não pode provocar ira para com os nossos filhos. Nós temos que amar, respeitar os nossos filhos, ensiná-los nos caminhos do Senhor, admoestar, ensinar. Temos feito isso? Se nós temos feito isso, nós temos obedecido a Deus.
Como tem sido a nossa vida cristã? Nós temos que parar e fazer uma autoanálise. Nós temos honrado a Deus com a nossa vida? Temos obedecido os mandamentos do Senhor? É tão lindo como quando nós obedecemos a Deus. Sabe, a obediência, ela nos traz experiências, ela nos ensina. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se nós obedecermos a Deus, o Senhor pode te colocar numa empresa, meu irmão, minha irmã, para você ser um supervisor, um gerente ali, onde pessoas vão obedecer você. Sabe por quê? Você obedeceu a Deus primeiro. Você obedeceu o seu líder lá na empresa. Como que você está numa empresa, trabalhando ali, se você não obedece os seus superiores ali? Como que vão te dar um cargo superior para as pessoas te obedecer se você não obedece? Não. É obedecer, é ser submisso. Ou seja, ser submisso a uma pessoa, ali dentro do seu trabalho, nas ordenanças profissionais, é bênção. Ser submissas para essa pessoa, fora a parte profissional, se não tem nada de bom para nós, afasta-te dele. No trabalho nós temos que ser submissos a ele. Ele pede para a gente fazer e nós temos que fazer. E isso agrada, sabe a quem? A Deus. E nós como servos de Deus. O que nós não podemos é nos rebelar, meus irmãos, contra as autoridades. Isso Deus, Ele não aprova. E a Bíblia, ela fala que o escravo nunca é maior que o seu senhor. E também Deus, Ele fala que o seu senhor não é para judiar do escravo. A pessoa que tem empresa, ela é dona, ela precisa de resultados e há pessoas que estão trabalhando com ela, mas ela não precisa massacrar essa pessoa. Ela tem que honrá-la, porque a pessoa está dando o seu melhor. É por isso que se nós não produzirmos, nós vamos ser mandados embora. Temos que obedecer, meus irmãos, produzir, trabalhar. Está no trabalho, trabalhe. Honre a Deus ali no seu trabalho. É no estudo, honre lá o teu mestre, o professor. Faça o seu melhor nos estudos. Obedeça. Nosso Jesus, Ele obedeceu. E nós, meros mortais, pessoas pecaminosas, não vamos obedecer. Nós carecemos das misericórdias de Deus. Olha que bonito, volta um pouquinho lá em Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 19. É obediência. Romanos 5, 19. Porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, pelo meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Palavra bonita. Pela desobediência do nosso querido irmão Adão, lá no Éden, muitos sofreram o pecado. Mas pela obediência de Jesus Cristo, que se entregou por nós na cruz, muitos são justificados. Que bonito. Os irmãos, é que desobediência ela vai gerar o pecado, e a obediência ela vai gerar frutos para as nossas vidas. Obedecer é muito bom, né? E muitas vezes a obediência ela é dolorida. Ela é dolorida, a gente obedecer ali. Lembra quando a gente era menor, a gente obedecia o nosso pai ali? Às vezes o pai não queria que a gente fizesse alguma coisa errada ali, ele estava ali nos corrigindo, parecia ruim, mas no final isso é bom para a gente. E ainda, papai falava, se você obedecer bem, estudar ali, não fizer muitas coisas erradas,
no final do ano ainda te dou um presente. Não era assim? E sabe, meus irmãos, se a gente continuar obedecendo a Deus, nosso pastor, os nossos líderes, os nossos governantes de uma maneira correta, o Senhor vai nos presentear com os céus. É obediência, sabe? Infelizmente, essa palavra obedecer a Deus não são para todos não, meus irmãos. Infelizmente, muitos cristãos não obedecem mais à palavra de Deus. Muitas pessoas desviadas dos caminhos do Senhor por falta de obedecer. Nós temos que obedecer. Não é fácil. Ser crente é vida de renúncia. Somos alegres, pessoas que se divertem, pessoas tementes a Deus, mas nós temos que obedecer às Escrituras. Nós temos que obedecer às pessoas que estão superior a nós. Muitas pessoas não querem mais obedecer. Por isso estão sofrendo, infelizmente. Conheço algumas pessoas que estão sofrendo por desobedecer. A desobediência não é bom. Desobediência vai gerar coisas ruins, a consequência não é boa. Mas quando a gente obedece, às vezes, nós, por obedecermos a Deus e obedecermos às coisas que são corretas, a gente às vezes perde aqui na terra. A gente perde algumas coisas aqui na terra. A gente às vezes perde, mas a gente vai ganhar nos céus por obedecer a Deus. Vale a pena. Olha que bonito. Vai um pouquinho para frente, vamos estudando da palavra de Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 8 e 9. Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 8 e 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhes obedecem. Obedecer a Cristo. Você quer mesmo obedecer a Cristo? Negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga Jesus. Não é fácil. O caminho é estreito, é difícil. Mas eu te afirmo, com toda a convicção, é o caminho que leva à salvação eterna aos céus. Obedecer. Já vimos aqui que Jesus também obedeceu a Deus. E nós temos que obedecer para que nós venhamos a ser premiado por Deus. Deus quer crentes obedientes, meus irmãos. Deus não quer crentes rebeldes, não. Deus quer crentes de oração, de adoração. Deus não quer crentes murmuradores. Os irmãos lembram lá depois da passagem para a terra prometida, o povo começou a murmurar ali com Moisés. Só murmuração, em vez de obedecer a Deus ali. Eles eram escravos no Egito, torturados. Veio ali a libertação do povo. Estava tendo ali o maná, reclamaram. Veio as cordonizes, água, a nuvem que cobria ali o povo ali, de dia um calor exaustante, de noite uma coluna de fogo. Ali era para obedecerem a Deus, o seu líder espiritual que era Moisés. Não, era só murmuração. Não é bom. E aqueles que desobedeceram a Moisés depois, vocês lerem o livro de Êxodo, você vai ver. Veio pragas que matou milhares de pessoas. Foi ruim ali, pessoas sofreram muito. E a terra prometida, eles só não entraram, a não ser Josué e Caleb, e os de 20 anos para baixo, pela desobediência, murmuração. Se obedecessem a palavra de Deus, obedecessem o seu líder, eles teriam desfrutado da terra prometida.
Quer desfrutar da terra prometida hoje, que é os céus? Obedeça a Deus. E para encerrar, a mensagem dessa noite vai resumir bem o que a obediência ela faz com as nossas vidas. Filipenses capítulo 2, 8 e 9. Louvado seja Deus. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Obedecer é até a morte, meus irmãos. Para que o galardão de Jesus venha sobre as nossas vidas, a obediência, ela é até a morte. Obedecer a Deus, ter uma vida regrada de oração, ter uma vida regrada de meditação na palavra de Deus. Temos que conhecer a Bíblia. A Bíblia diz lá em Oséias que um povo foi destruído por falta de conhecimento. Em Mateus fala que errais por não conhecer a palavra de Deus e nem o poder de Deus. Obedeça. Samuel, ele fala ali, obedecer é melhor que sacrificar. Obedecer. É fácil obedecer? Você está lá na sua empresa, lá, seu diretor chega e começa. Não é fácil. Mas por submissão a Deus, nós obedecemos e honramos a Deus. Não compactuamos com o pecado, com as coisas erradas, mas com as coisas certas, no trabalho, no governo, com os nossos líderes espirituais e principalmente para com Deus, obedecemos e dá tudo certo. Amém, meus irmãos?